Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a cientista política Luciana Santana. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, João, obrigada a todos vocês que estão acompanhando e toda a equipe aqui, né, da Jovem Pan. Luciana, a gente tem acompanhado essa corrida eleitoral desde o dia 16 de agosto e a gente tem, sobretudo, visto aqui o cenário na capital alagoana, aqui em Maceió, aspas, muito morno em relação à campanha de rua, até aquelas coisas da identidade visual, né, como furadinho, bandeira. A gente vê realmente uma arrefecida nesse ano de 2024. Como é que você avalia até aqui essas eleições, principalmente desse ponto de vista, desse calor humano ou dessa falta de calor humano nas ruas da capital? Bom, realmente esse cenário, né, da eleição municipal, ele não alterou muito. Na verdade, se a gente voltar lá, final de 2022, início de 2023, a gente já falava muito da eleição, né, de 2024, que seria uma eleição morna se não aparecesse um candidato efetivamente competitivo, que pudesse animar o eleitor e alterar o cenário aí. Então, mesmo com todos os acontecimentos, né, e o eleitor, quer queira ou quer não, reduz um pouco a memória, né, nesse sentido, né, e se apega ao que ele está vendo né, no momento e, enfim, avalia aquilo que para ele considera mais importante. E hoje a gente tem esse cenário aí, né, provavelmente a gente vai ter uma eleição aí resolvida no primeiro turno, né. O candidato que é favorito nas pesquisas também não tem participado, por exemplo, de debates, de sabatinas, de outros espaços que, inclusive, seriam ali momentos que a gente poderia ter uma contradição, uma crítica mais relevante, que pudesse, inclusive, mexer com a opinião pública. Então, é uma estratégia da campanha. Você avalia como uma boa estratégia não participar dos debates? Se eu trabalhasse na campanha dele, eu diria que sim. Mas para o eleitor é uma péssima estratégia, porque ele perde a oportunidade efetivamente de dialogar, de discutir a cidade. Né? Esses momentos, né, do processo eleitoral são importantes para a gente efetivamente, inclusive, colocar, né, aquele candidato que às vezes, né, que está favorito ali, né, os problemas, né, indicar o que ele pode trabalhar num segundo mandato. Então, a ausência disso é muito ruim para o eleitor. E, claro, estrategicamente, como eu mencionei, para o candidato é eficiente, está dando certo, né? Não está dando qualquer ruído, né? Ou não está dando espaço para críticas. Ele está numa posição confortável, né? Extremamente confortável. O que é ruim para a democracia, é ruim para a cidade. Porque quer queira ou quer não, a gente tem problemas na cidade. Claro. Né? Se alguém falar que não tem, está mentindo. Inclusive, as pesquisas mostram, né? A última pesquisa Quest mencionou que a questão da saúde é um problema muito crítico na cidade. Tem a questão da infraestrutura. Né? Então, ou seja, a cidade não está perfeita. Então, a gente poder dialogar com o prefeito, com o candidato favorito nas pesquisas, seria extremamente importante, inclusive para ele próprio. Na nossa co-irmã aqui, CBN, por exemplo, ela fez um debate, né, promoveu um debate, e o JHC se ausentou desse debate. A organização Arnon de Mello fez uma sabatina, no qual ele não participou. Ontem, o SBT, né, fez também uma sabatina, não participou também. Tem um convite público aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, para que o JHC participe daqui a 2 semanas, né, de mais uma sabatina aqui no Jornal da Manhã. O convite público está feito para ele e para todos os candidatos, já encaminhamos para todas as assessorias. E é como a professora Luciana destacou, né, é bom para a democracia, é bom para o diálogo da sociedade, porque os problemas existem. Luciana, muito se falou antes do pleito, naquela pré-campanha, que Braskem seria um dos principais assuntos abordados, um dos principais temas abordados, um tema de discussão nessa campanha política, o acordo de 1,7 bilhão. O que a gente tem avaliado é que o JHC, através do seu guia eleitoral, ele se antecipou a essa discussão, a essa polêmica, dizendo que com o recurso injetado da Braskem, com o PIX da Braskem de 1,7 bilhão, ele já comprou hospital, vem refazendo algumas vias, enfim, vamos dizer assim, essa antecipação dessa discussão, desse debate, tem favorecido
a não haver um ataque mais direto dos seus concorrentes? Bom, eu acho que favorece à medida que ele se defende antecipadamente, se coloca como um ator central que realmente pressionou, né, por indenização, enfim. Mas a ausência, como eu volto a falar, a ausência nos debates, na sabatina, ele também reduz as chances de que os candidatos que estão na oposição coloquem ele, questione sobre várias outras questões, né, relacionadas a esse processo da Braskem, que poderiam ser enfatizadas. Então, a gente tem essas duas situações. Essa ausência dele em debates, sabatinas, né, nesses espaços aí de críticas e questionamentos, pode sim, né, como a gente mencionou aqui, deixar ele numa posição confortável, mas com relação agora numa visão de eleitor, né, a gente sabe, a gente vem acompanhando também, não somente aqui, mas no Brasil como um todo, que as campanhas, muito nas mídias digitais, elas são muito fortes, elas estão se fortalecendo, ganhando um território muito maior, né, se expandindo demais. E aí ele continua nessa posição sempre de ele apenas falando, né, ele sempre se colocando nesse protagonismo. Mas, do ponto de vista do eleitor, é suficiente? Porque parece que o eleitor ele está satisfeito, assim, não sei se eu diria conformado, mas assim, ele está recebendo aquilo, recebendo essas informações. Mas é suficiente uma campanha majoritariamente digital? Bom, eu vou falar da situação de Maceió, porque, na verdade, é uma eleição confortável para quem está, né, liderando as pesquisas e é confortável para o eleitor que não quer se preocupar ali em pensar numa segunda alternativa quando ela não se coloca como uma alternativa competitiva que faça diferença. Então, acho que sinto nos candidatos da oposição ao prefeito uma ausência de conexão efetivamente com o eleitor, assim, que faça com que a competição política se movimente, né? Um dado que chama atenção na última pesquisa Quest que saiu é a taxa de desconhecimento, né, da maioria dos candidatos, exceto o prefeito e o candidato Lobão, né? Todos os demais têm mais de 63% de rejeição. É um número muito grande. Altíssimo. É um número muito grande. Então, você reverter, né, uma taxa de desconhecimento a menos de 30 dias, convencer o eleitor que você é uma opção efetivamente viável, capaz, é muito difícil. As campanhas estão cada vez mais rápidas. A gente tem a campanha digital que comunica, mas aí você também precisa ter um mínimo de elo com o eleitor para ele acreditar em você. Então, acho que também isso é um problema. E a gente não pode negar que o prefeito tem uma campanha, ele tem uma estratégia de marketing muito eficiente, desde o mandato, né? E que está levando isso para, né, tá trazendo isso para o processo eleitoral e está continuando eficiente. Além, claro, de toda, né, de uma boa assessoria em relação a isso, nas estratégias, o que eu faço quando eu estou num lugar confortável. Né? Diferentemente de outros, né? Você vai para Recife e você vê o João Campos muito mais, né, interagindo e tudo, não está confortável mesmo ele aparecendo ali com mais de 80%, né, de intenção de votos. Campanha muito intensa em Recife. Muito intensa, com muitos candidatos e o prefeito não está ausente, está discutindo a cidade. Isso, inclusive, eu acho que é um indicativo importante para 2026, mais do que o resultado eleitoral. É o indicativo de 2026. Eu ia falar eu ia lhe questionar justamente sobre isso. E o eleitor do interior. Esse termômetro para 2026. Então, eu acho que a eleição desse ano na capital não vai dizer nada sobre a força de JHC para 2026 como potencial candidato ao governo. Pelo contrário, a ausência dele nos debates principais sobre o município, né, já vão mostrar o quanto ele, né, pode ser ausente, inclusive, em questões importantes do Estado. Que é muito diferente, por exemplo, de outros perfis, como o do próprio Renan Filho, né, que se coloca, mesmo, né, estando também num lugar... Porque o papel da figura política, ela precisa estar nesses espaços, ela precisa responder a esses questionamentos. Assim, né? Natália, Maria Clara, é um respeito Luciana, ao eleitor. Assim, a minha avaliação ela é muito assim, particular. Eu vejo
um gestor que não dialoga com a sociedade, com a população, e ele se torna, do ponto de vista pessoal, oco, vazio. Ou seja, até mesmo inacessível. Inacessível. Você tem 102 municípios no estado de Alagoas, e como a professora Luciana muito bem coloca, como é que ele vai discutir Alagoas, os problemas do nosso estado, se uma simples sabatina numa TV, num rádio, um debate público, ele se ausenta? Como ele quer ser um chefe de estado, quer se posicionar como tal, se coloca dessa forma acima do bem e do mal? Ou seja, são alguns questionamentos que essa reflexão a gente com certeza vai fazer mais adiante. Claro, se o atual prefeito de Maceió vencer as eleições municipais, se tiver essa predileção para disputar o governo do estado, porque, assim, é a avaliação momentânea, é a fotografia do momento, é o atual comportamento do gestor. Pode ser que ele mude amanhã, depois de amanhã, comece a ir para os debates, para as sabatinas, mas o que acontece hoje é exatamente isso. E aí é interessante você falar que, por exemplo, seria um espaço importante para ele crescer enquanto nome dentro do Estado, esses debates, principalmente porque no campo da oposição está um candidato, né, do grupo que hoje está no governo. Sim. Né, e que foi secretário, né, participou de mandatos, que poderia também estar sujeito a críticas por parte do prefeito e ele crescer nisso, mas nem isso ele foi inteligente o suficiente, e aí é realmente o caso, um erro da campanha, né? E aí é a mesma coisa, né? Se eu fosse na campanha, por esse lado, eu acho que ele deveria ir para o debate, inclusive para questionar, né, quem está na oposição. Então, acho que foi um pouco eficiente, pouco inteligente essa ausência, pensando em 2026. Pensando agora, ok. E a gente sabe, quer queira ou quer não, que os segundos mandatos, né, de qualquer... né, gestor são muito mais difíceis do que o primeiro. São os desgastes, são muitos as disputas internas, a incerteza em relação, né, ao futuro político. Então tem muitas outras questões que não estão sendo consideradas aí pelos assessores, enfim. Ô Luciana, então na prática você acredita que o JHC está perdendo uma grande oportunidade de se projetar estadualmente, ou seja, trazendo de fato esse debate entre o atual grupo governista e ele como gestor da Prefeitura de Maceió? Ele está perdendo essa oportunidade visando 2026? Acho que totalmente. Ele está perdendo uma grande oportunidade de se colocar como um ator político relevante para 2026. Um protagonista de fato. Protagonista de fato. Acho, inclusive, ele tem potencial para disputar vários cargos, mas ele precisaria efetivamente crescer, né? Acho que só Maceió, por mais que seja o principal distrito eleitoral, o principal colégio eleitoral, o colégio eleitoral do estado, não é quem elege governador sozinho, né? Não é quem elege senador sozinho. Então, isso tudo precisa ser contabilizado. E quer queira ou quer não, a gente também sabe, a gente consegue perceber outros movimentos que foram feitos, por exemplo, na formação de alianças, né, para apresentar uma chapa. Isso tudo vai ser cobrado dele lá na frente, né? Então, o eleitor, nesse sentido, ele sai desse lugar confortável. O eleitor do interior, eu acho que tem uma percepção, talvez, de exigência muito maior, né, do que o eleitor na capital, que eu acho que é um eleitor muito mais conservador, né? Não é algo que só acontece em Maceió. Eu sou de Belo Horizonte, enfim... Conheço quando o voto é conservador, assim, e vejo, por exemplo, o mineiro é muito conservador. Ele prefere, muitas vezes, não, vamos deixar como está aí, é melhor do que a incerteza de eu saber se o que vai vir vai ser melhor ou pior. Então, eu vejo em Maceió muito disso, né? Então, por que eu vou pensar numa outra opção agora? E você trazendo essa abordagem, Luciana, a gente vê essa questão em alguns municípios, né? Isso é muito palpável. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre tem um histórico de não reeleger, Belo Horizonte tem um histórico de reeleger, Maceió tem um histórico de reeleger. Se a gente pega pós-redemocratização, algumas capitais ele tem esse aspecto realmente cultural da manutenção dos mandatários, e outras capitais não, de retirar de fato quando existe alguma pecha de corrupção ou alguma coisa que não agrada na gestão de fato. Realmente é muito curioso como cada localidade se comporta de uma forma. É o perfil do eleitor, né? E é isso. O que movimenta
o jogo eleitoral, são as alternativas que estão sendo colocadas ali para o eleitor. Se a gente efetivamente tem um fato relevante que movimenta a competição política, né? E aí a gente não está vendo hoje nada, mudou muito, né? Maria Clara Gomes. Luciana, a gente vê muito o discurso, né, de que o Brasil precisa de uma nova política, que o sistema político precisa de uma renovação, né, com novos nomes, por exemplo. O que aqui em Alagoas a gente sabe que é um pouco difícil, porque acaba que a política se torna algo de família. Então, como você acha que é possível fortalecer essa ideia de renovação sem cair na máxima de o novo que já nasceu velho? Bom, eu sempre gosto de falar, a gente sempre joga muito para Alagoas, mas assim, o familismo na política é um traço da política brasileira. Né? Não é uma novidade aqui, apesar da gente consegue perceber que talvez seja mais concentrado, até porque você tem muito menos deputados, né, federais, estaduais, do que em outros estados. Mas isso também é nicho de outros lugares. Né? Então, acho que a crítica vale para cá, mas vale para também outros espaços. Né? Então, quem já tem esse DNA, né, acaba sendo favorecido pelas próprias estruturas de poder. Né? Então, isso faz com que você tenha aí uma maior chance de permanência dessas pessoas no poder. Né? Ter alternativas para outras entradas depende muito do papel que os partidos políticos fazem nessa competição política. Se ele dá oportunidade para que você tenha novos atores, que esses atores políticos sejam conhecidos ao longo do processo, que tenham visibilidade, que não entrem naquele partido só às vésperas da eleição, mas que crie um elo com a sociedade, né, com o eleitor, de uma forma geral, aí sim você consegue potencializar a renovação. Né? Hoje, a maioria dos partidos políticos, para a gente não dizer todos, sofre da ausência de novos nomes. Né? O caciquismo impera. E aí você vê casos, o próprio PT, vou dar um exemplo do PT. Né? Quem são os novos nomes? Exato. O PSDB, né? Por mais que você tenha Eduardo Leite, né, no Rio Grande do Sul, você tem aqui, né, a Raquel Lira, né? Será que eles são realmente representantes do PSDB que conseguem linkar com a sociedade? Né, de ressuscitar o PSDB, né, porque desde a eleição de 2014 a gente vê só uma decadência, né, do partido. Quando a gente olha no espectro ideológico, aí, Natália, Maria Clara e João, é interessante, e eu acho interessante ao mesmo tempo preocupante a gente olhar, quando a gente olha faz um raio-x dos partidos políticos. A gente sempre teve uma tradição no Brasil do eleitor votar em partidos de centro-direita. Centro, centro-esquerda, centro-direita. Então, ele sempre pensou muito no equilíbrio, na moderação. Isso era um traço do comportamento brasileiro, do eleitor brasileiro. Né? Tanto que a gente teve muito tempo, o MDB era visto como o partido ali, o muro, né? E exato. Ele era o que tinha maior bancada, tinha o maior número de prefeitos, era o partido mais enraizado que a gente tinha no Brasil. Era o centrão. Era o espelho do nosso centrão. O centrão efetivamente que faz jus à palavra, porque o centrão que a gente fala hoje ficou mais pejorativo. Ficou pejorativo e está muito mais ali, bem à direita. Ligado às negociatas na Câmara Federal. E não só isso, né? E com diálogo forte com o extrema-direita, que é preocupante também, enfim. Mas quando a gente faz esse raio-x hoje, a gente começa a perceber que esse centro moderado de esquerda e de direita está sumindo. Está dando lugar aos extremos, e aí, claro, principalmente à extrema-direita, infelizmente. E isso é preocupante, porque é muito mais difícil você voltar a moderar o comportamento do eleitor. Né? Então, quando a gente olha lá para os municípios, como é que a gente está vendo agora em termos de número de prefeituras, né, que podem ser conquistadas aí, né, do ponto de vista partidário? A maioria são partidos de centro-direita. Né? Exato. Centro-direita indo para a extrema-direita. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? A ausência de um centro que dialogue, que tem maior potencial de diálogo com os eleitores de esquerda e de direita está sumindo. Né? Enfim, é algo que eu
me preocupo realmente, assim. O nosso papo central aqui sempre foi discutir Maceió no dia de hoje, mas eu não poderia deixar assim, de aproveitar a oportunidade da professora Luciana Santana aqui conosco no Jornal da Manhã e falar do outsider, né, que realmente tem mexido com as eleições nacionais. A Luciana, que é mineira, né, ela sabe do outsider, né, o Zema, por exemplo, que saiu do zero para governar Minas Gerais, e trazer um exemplo de outro outsider que está aí nas redes, tal, causando grande repercussão, grande mobilização na política nacional, que é o empresário, né, o Pablo Marçal, né? Lá em São Paulo. O ex-coach. Como é que você vê, Luciana, como é que você avalia esse cenário desse outsider e dessa disputa tão importante, né? Essa ascensão também, de São Paulo, né? Uma das metrópoles mundiais, enfim. Como é que a gente vê o eleitorado de São Paulo, né, se comportando dessa forma em relação à possibilidade de levar um outsider para o segundo turno das eleições lá no município da capital paulista? Bom, a gente teve um fenômeno muito parecido em 2018, né? Enfim, a gente está vendo a utilização de estratégias, né, muito parecidas e talvez com, né, um upgrade aí, né, da utilização do 2.0, né? o 2.0, porque tem uma diferença aí entre a eleição presidencial de 2018 e de agora, é que além de saber, né, do que dá certo em termos do populismo, de ligação, de fala direta com eleitores, tem a utilização, por exemplo, desses recursos que o coach utiliza, da persuasão, dos cortes de falas rápidos na mensagem, tanto que ele é muito contraditório em várias coisas que ele diz, mas é porque ele está querendo falar com todo mundo, ele está querendo conquistar todo mundo. Vários nichos ali. Então, é um outsider que eu diria tá muito mais para Milley, né, que é um discurso que... Mais para fanfarrão, a fanfarronice política. É mais um alvoroço, Quando né? você tem um ambiente de muita descrença também na política, a gente está num Abre ambiente de espaço. polarização, e descrença também, isso cria descrença. Então, as pessoas, vou acreditar nesse aqui, olha, ele tá... né? Ele deu certo em outras áreas, ficou rico, não sei o quê. As pessoas vão acreditar. Infelizmente, a gente tem um eleitor que se deixa fascinar por esse discurso fácil, não se pega a questões efetivamente do que a política precisa. E aí é uma falta talvez, da própria educação política, que as pessoas não sabem nem efetivamente qual a função, né, de cada um que está disputando uma eleição. Se soubesse efetivamente, se soubesse que, a depender das escolhas e decisões que forem tomadas por esse futuro propenso, né, gestor, provavelmente ela calcularia melhor, mas ela não calcula, é muito imediatista. Vai muito pela emoção, fácil, né? Vou pela emoção. É uma escolha mais passional. É passional, né? Então, ali em São Paulo vai ser uma eleição de segundo turno, né? Tem tudo indica que o Pablo Marçal vá para esse segundo turno. E aí, claro, resta aos demais candidatos, aqueles que estão na oposição, e principalmente aquele que for, né, ou aquela, apesar de que eu acho que a Tabata tem poucas chances de ir para o segundo turno, né, de conseguir desconstruir. Mas tem um erro que eu acho que aí é da esquerda, do centro, dos políticos, é que eles não conseguiram se apropriar da linguagem hoje de comunicação digital, do uso dessas redes sociais, como os candidatos da centro-direita e da direita conseguem fazer, e principalmente desses novos atores políticos. Né? Ao que parece é um equívoco, né, que vem penalizando bastante e causando desequilíbrio nos pleitos, essa questão da utilização das redes por parte do centro-direita, da extrema-direita. Ainda eles talvez estejam muito presos a esse tradicionalismo, né, essa comunicação mais antiga, mais formal, então tá sempre um passo atrás, assim, nessas narrativas. Eu sempre falo, né, a maioria dos políticos está ainda no analógico. Muito. Só que a população hoje, ela tá ali, ela quer sentar ali. Full time, né? Quer sentar ali rapidinho, abre o WhatsApp. Isso pode ser muito bom, Instagram, mas também pode ser muito danoso. Né, hoje abre o Blue Sky, né? Não pode abrir o X. Enfim. E vê o que está rolando e acha que ali está se informando. Não tem profundidade. Verdade. Você não vê as pessoas hoje preocupadas em
Ninguém quer ver um vídeo de mais de 1 minuto hoje. Antigamente a gente tinha o jornal impresso, a gente fazia questão de ele folhear e tudo. Hoje não existe isso. A Folha de Alagoas ainda sobrevive. Mas o eleitor... Insiste. Quem é que antes era todo mundo. A primeira coisa do dia você pegava... Um jornalzinho, tomar um cafezinho. Não era só um, não. Às vezes você pegava mais de um para ver o que estava diferente. Hoje as pessoas leem a manchete e pela manchete já deduz o que é o conteúdo. E isso é um problema sério. Por isso que esses cortes, eles acabam funcionando, eles chegam em mais pessoas, né? Com certeza. Isso me preocupa particularmente, né, por ser professora e estar diretamente vendo como os jovens, né, as pessoas se informam. Porque é isso, às vezes a gente passa um texto de 30 páginas, não lê. Aí, se você dá um vídeo de 4 minutos, 3 minutos do Instagram e tudo, ainda assiste, mesmo assim já está impaciente quando está terminando ali. A pessoa pega um áudio do WhatsApp e põe o 2.0. 2.0 ali para poder ser rápido. Então, assim, isso é um problema, por isso particularmente, porque se eu estou falando dos jovens, então, são as pessoas que efetivamente... Isso para a vida e para a política... É péssimo. É um passo. É muito prejudicial. É verdade. Professora, doutora, cientista política, Luciana Santana, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre um papo muito produtivo, muito pedagógico, esclarecedor. Quero deixar um convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades, falando dessas e de outras temáticas. Vamos convidá-lo, né, Natália? Até a reta final da campanha. Ainda vai ter muito assunto. É verdade. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite. Para mim é sempre bom ter esses espaços de diálogo e poder também contribuir com a melhoria da qualidade da informação, né, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Estou à disposição, né, vamos continuar acompanhando nas eleições, tanto em Alagoas quanto em outros lugares, e me coloco aqui à disposição para todos vocês. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado à cientista política Luciana Santana, obrigado às minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, o nosso querido Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição